porque para a gente encerrar esse webinar, a doutora Fernanda, né, que é advogada, da empresa W Faria, vai falar da área jurídica de tudo isso que foi discutido até agora, tá bom? Obrigada, Edmundo. Obrigada a todos e todas. Eu queria agradecer, primeiramente, né, a associação e a todas as pessoas presentes. Nós aqui do W Faria, nós temos implementado todo o contexto que envolve a norma regulamentadora 1, que foi atualizada. Por óbvio que o principal ponto aqui da NR1 que merece atenção é a questão dos riscos psicossociais. Eu sei que foi tratado aqui muito de gestão, né, e ferramenta de gestão sobre a avaliação de riscos e tudo que impacta as empresas, mas eu acho que é fundamental aqui a gente entender um pouco sobre o que é esse risco e como ele envolve ali o programa de gerenciamento. A gente precisa pensar que durante muitos anos a gente fazia esse programa com base em riscos biológicos, ergonômicos, químicos, e hoje a gente tem um novo desafio, né? Que é analisar e integralizar aí nas nossas ações e iniciativas internas os riscos psicossociais. E não é à toa que essa avaliação ela parte de acontecimentos sociais, né? Tudo que envolve atualizações regimentais, legislativas, vem num compasso de mudança social. A mudança social que a gente teve desde 2019, e aí nas palavras da própria Organização Internacional da OIT, é que nós estamos vivendo uma epidemia de doenças mentais causada pela violência que se propaga no ambiente de trabalho. Quando eu falo em violência, eu quero lembrar três situações específicas: é o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação. São essas violências e essas questões que devem aí incorporar na minha análise de riscos psicossociais. Eu tenho um conceito de riscos psicossociais, não é novo, mas desde 87 a própria OIT já falava desses riscos, né? Nós temos uma posição mais atualizada que chega a determinar um risco psicossocial por fatores estressantes no ambiente de trabalho. Isso tudo para dizer o quanto isso é abrangente, o quanto isso é aberto, exatamente para que incorpore a vivência de cada pessoa nesse ambiente de trabalho. É importante a gente pensar que nós temos normas da Organização Internacional, a 155, sobre saúde e segurança, a própria Convenção 111 da OIT, que fala de discriminação, o que é discriminação no ambiente de trabalho, como que ela afeta esse ambiente de trabalho, né? Ela fala até em assédio moral organizacional, que é aquele assédio que está internalizado no contexto de como a empresa faz o que faz no seu modelo de negócio, como se fosse algo propriamente como o ar que a empresa respira, faz parte da cultura. Então, tudo aquilo que envolve qualquer tipo de violência nesse espaço deve incorporar os riscos psicossociais. Nós temos também a própria Convenção 161 e, mais recente, a Convenção 190. O Brasil não ratificou ainda, mas por que as empresas devem se atentar a essa convenção? Porque ela é a primeira e a única que fala sobre a necessidade de eliminação da violência no mundo do trabalho. Ou seja, se antes nós tínhamos uma necessidade de olhar o contexto como um todo, hoje a própria convenção chama atenção para dizer: olha isso aqui, nós estamos com uma prática de violências que nós internalizamos aqui no contexto social para o ambiente de trabalho, que se propaga e atinge aí alguns grupos sociais de forma mais proporcional, de forma mais impactante, mais diretamente, que são os processos excludentes que fazem parte aí da cultura da empresa, que é exatamente o que a gente precisa atacar como foco nesse gerenciamento de riscos psicossociais. Por isso que eu volto a dizer, a palavra do momento, ela vem também numa palavra que foi trazida aqui diversas vezes, que é gestão, né? A gestão é muito ligada à minha capacidade de lidar de forma estruturada com esses riscos. O quanto de gestão, de liderança, de capacidade organizacional eu tenho ali para lidar com os riscos psicossociais.
Exatamente porque são esses riscos que hoje adoecem pessoas, geram afastamentos, comprometem a produtividade e, mais do que isso, eles geram também processos judiciais. Os processos judiciais na área trabalhista, eles são, com certeza, aqui, um farol para a gente olhar para onde estão e onde estão alocados os nossos riscos psicossociais. Eu preciso lembrar que a gente tem uma lacuna. A gente tem uma lacuna de soluções, como foi bem trazido aqui. Temos aqui algumas experiências, e aí o que se propõe exatamente essa nossa webinar é trazer novas ferramentas. Precisamos de ferramentas para que esse sistema de gestão empresarial ele seja atendido, ele seja consolidado. Nós estamos numa agenda de saúde e segurança do trabalho que envolve diretamente riscos, e riscos psicossociais. Eu preciso lembrar que alguns fatores nesse ambiente de trabalho, eles geram um comprometimento de saúde e segurança. Por isso que esse tema está relacionado diretamente. Se eu tenho um ambiente com sobrecarga, com assédio, o assédio aqui eu imagino não só o organizacional, mas aquele que é feito ali por um gestor ou dentro de uma empresa, né, num ambiente, departamento muito focal, lembrando também do assédio horizontal, não é só dentro da relação hierárquica, o assédio sexual, que é o assunto total das nossas mesas e precisam fazer parte ali das nossas discussões de planejamento. O clima organizacional. Como é esse clima organizacional? Existe uma insegurança psicológica, existem conflitos mal geridos, né? Qual é a autonomia que eu dou para essas pessoas que eu chamo de colaboradores, né? Pessoas colaboradoras. Se são colaboradoras é porque elas integram a capacidade produtiva e colaboram com o negócio. Se eu tenho uma mudança de nomenclatura de empregado, né, que era muito uma relação hierárquica de sujeição, de subordinação, e eu falo hoje em colaborador, eu tenho uma nova perspectiva de pessoas que colaboram com o negócio, que integram a base produtiva. É exatamente nisso que deve ser analisado quando a gente pensar em risco psicossocial. Clima, e um ponto interessante, até mesmo o microgerenciamento, que é completamente avesso à autonomia. A possibilidade de que cada passo do colaborador seja aí fiscalizado. Isso pode, sim, ser caracterizado como assédio moral. Então, todas essas questões elas precisam ser incorporadas nesse novo programa de gerenciamento de risco. Aonde eu devo olhar para poder desenhar esse programa? NR1, NR7, NR17 e 24. Eu preciso ter ali um plano de ação, e aí eu volto um pouco, pensando numa perspectiva jurídica. Plano de ação é essencial para que eu tenha nos próximos dias. Nos próximos dias, eu estou falando máximo janeiro. Plano de ação ele precisa ter um ponto de partida aqui. Se eu tenho o diagnóstico, eu tenho que ter o preventivo, o acolhimento e também uma solução de um planejamento que absorve essa nova necessidade. Esse plano de ação ele precisa analisar medidas preventivas, corretivas. Eu preciso enxergar os meus riscos de uma forma que eu não os oculte, mas que eu visualize eles. É tirar realmente tudo que está debaixo do tapete. É por isso que nós estamos no meio de tantas dificuldades para a implementação da NR1. Porque a gente sonegou durante tantos anos a necessidade de olhar para esses riscos psicológicos, esses riscos que vão além de aspectos físicos, biológicos, químicos ou até ergonômicos. Então, eu pensando aqui, plano de partida para nós. Esse PGR ele precisa absorver um plano de ação. Ele precisa olhar para o ambiente interno corporativo, uma análise preventiva, uma análise corretiva, um monitoramento acompanhado de um cronograma. Também não posso deixar isso livre, sem olhar para cada etapa e cada fase que eu pretendo avançar para que esse plano saia do papel. Um ponto importante é lembrar que o programa de gerenciamento de riscos, ele é um programa multidisciplinar. Exatamente porque ele não vai mais entrar no pacote que a gente colocava, né, numa perspectiva, vamos fazer aí o PCMSO de forma muito automática, a gente manda ali para uma empresa de engenharia. O foco agora é outro. Nós estamos com um foco diferente, ele é multidisciplinar.
Não é só a engenharia que vai analisar isso, eu preciso de um corpo de análise que vai alcançar realmente esses riscos. Eu não consigo falar sobre isso sem olhar a saúde mental. Eu não consigo olhar a saúde mental se eu não olhar a legislação. E não consigo olhar a legislação sem ter um diagnóstico efetivo que parte também, não só das ferramentas aqui que a gente tem mencionado, mas também de uma análise médica. Esse contexto multidisciplinar, ele muda completamente o modo como a gente enxerga esse PGR. Partindo disso, eu preciso ter, por óbvio, 3 pontos aqui que eu gostaria de colocar, né? Um inventário de riscos psicossociais. Eu preciso ter um plano de ação, eu preciso ter um registro sistemático e eu preciso ter um procedimento de preparação e resposta à emergência. Eu preciso entender que, durante muito tempo, a gente incorporou práticas institucionais, corporativas, achando que aquilo era o modus operandi da gente fazer gestão de pessoas. Aqui eu estou falando de gestão de pessoas. Então, se a gente hoje parte de um novo processo de identificação de riscos, eu preciso entender que, além de identificar, eu preciso avaliar e controlar esses riscos. E tem riscos que eu preciso controlar com prioridade, né? Eu não posso deixar que esses riscos eles virem um prejuízo, algo que já acontece, que já gera adoecimento, que ali não incorpora nenhuma fase de tudo que a gente está falando aqui, né? Se nós temos uma necessidade de um sistema de gerenciamento empresarial efetivo, e talvez as soluções tradicionais que nós tínhamos, né, de saúde e segurança do trabalho, não incorporem esses mecanismos mais robustos, como diagnosticar, analisar, gerenciar, a gente vai ter que realmente reanalisar a forma como a gente tem feito isso. Por isso a ferramenta é importante, e esse corpo multidisciplinar, porque esse é o ponto. O grande ponto é até que ponto a tecnologia também não tem abraçado a possibilidade de desumanizar um processo que é totalmente humano. Se eu estou falando de pessoas lá na ponta, eu estou falando de muita coisa, gente. Eu estou falando de pessoas que precisam ter segurança nesse espaço. Eu não posso colocá-las em risco. Eu não posso analisar um contexto puramente frio. Por isso que nós, hoje, temos uma preocupação muito grande com canais de denúncia. Canais de denúncia faz parte de todo esse processo que a gente está falando aqui de riscos psicossociais. Talvez seja uma ferramenta importantíssima e talvez fundamental. Então, se eu tenho aí a construção e a necessidade de mapeamento desse risco, eu preciso muito bem saber como eu vou agir quando esse prejuízo já se materializou, que é a violência propriamente dita, que é o risco consumado, que é a situação que já se materializou no plano real. E aí o canal de denúncia eu não posso abrir mão dele. Até porque a legislação já disse que ele é obrigatório. A própria legislação da CIPA+A trouxe mudanças que antecedem a atualização da NR, que falam do canal de denúncia obrigatório, o canal de denúncia específico e obrigatório para assédio sexual, treinamentos de sensibilização e combate à violência no mundo do trabalho. E aí eu estou falando de assédio moral, assédio sexual e anti-práticas discriminatórias, né? Antidiscriminação, que é o que muito nós temos feito, né? Eu, particularmente, tenho atendido várias empresas que envolvem aí toda a necessidade da prevenção, do combate e um alerta precoce de situações críticas. Né? Essa é uma análise importante de riscos. E aí, pensando aqui no ciclo de não gestão, né? A gente falou de gestão, mas o que seria aí quando eu não tenho essa gestão? Qual que é o detalhe de quando esse ciclo de gestão ele não está presente? Se eu não tenho diagnóstico, eu não tenho visibilidade. Se eu não tenho visibilidade, pouco vou ter gestão. E se eu não tenho gestão, eu não tenho prevenção. E se eu não tenho prevenção, o risco se acumula e cresce e, com certeza, em algum momento se transforma num passivo. É esse o ponto. E aqui, quando eu falo passivo, gente, eu não estou falando só de trabalhista, não. Eu estou falando também de previdenciário, reputacional e tudo aquilo que explode numa perspectiva social, tanto de adoecimentos coletivos, denúncias de compliance, equipes em burnout, lideranças despreparadas. Nós estamos nessa toada. Então, eu preciso de ferramenta, eu preciso de um método, eu preciso de pessoas, eu preciso de especialistas.
Eu preciso de um diagnóstico eficaz que, por si só, vai analisar e olhar esse fator de risco. E para fechar aqui, eu queria trazer muito nessa perspectiva de que nós estamos enfrentando um novo momento também de pensar os nossos equipamentos de proteção individual. E existe muita desinformação sobre isso. Então, quais seriam aí essas ferramentas? Como que a gente vai, de fato, impedir que esse risco ele gere toda a propagação de prejuízos para este ambiente? Se eu tenho riscos invisíveis, eu considero ele inexistente. Porque se eu não visualizo, o que ele é? Ele é inexistente. Então, ele vai ser mal gerido. Então, ele vai se tornar um passivo. Então, a gente precisa evoluir para um ecossistema de fato, implementação de uma saúde e segurança no ambiente de trabalho, moderno, integrado, preventivo, que rompa ciclos de violência, que reconhece essa lacuna no processo, que reconhece lacunas também tecnológicas de indicadores que não enxergavam até hoje o que ocorria em espaços corporativos. Então, fica aqui a minha provocação, é justamente isso, é justamente sobre isso que os riscos psicossociais vêm para trazer um holofote. Sem dados, sem método e sem ferramenta, eu não vou ter gerenciamento de riscos. Então, fica a minha provocação, isso aqui é muito importante para nós, eu diria até que é o tema do nosso calcanhar de Aquiles, e talvez o tema para 2026. Mas, embora a gente tenha um prazo, maio de 2026, Edmundo, a realidade é que a nossa possibilidade de mantermos inércia com relação a isso acabou. E eu fico feliz por isso, porque a gente precisa ter ambientes mais saudáveis, né? Então, Perfeito. é isso e agradeço.